dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, saudando aos eminentes colegas, vai começar com o nosso estimado vice-presidente e corregedor, desembargador Francisco José Meche, os desembargadores eleitorais Gerson Fischmann, Amadeu Butelli, Oyama de Assis Brasil Moraes, desembargador federal Luiz Alberto da Azevedo Orvalli e o desembargador eleitoral Miguel Ramos da Silveira. A saudação ao nosso procurador regional eleitoral, Dr. José Osmar Pumes, saudação ao Dr. Roger Fischer e aos advogados que estejam assistindo, saudação ao nosso estimado Dr. Rogério Vargas, que secretaria a nossa sessão de hoje, como de hábito, e em nome de quem estendo a saudação aos funcionários da Justiça Eleitoral Gaúcha. Uma saudação à nossa seleta, fiel e estimada audiência. Feitas as saudações, esperando não ter esquecido ninguém, como ontem, vamos então aos nossos julgamentos. E o primeiro da pauta são embargos de declaração final 00167 de Piratini, Vitor Ivan Gonçalves Rodrigues, recorrente, Márcio Manete Porto, recorrido, preferência do Dr. Roger Fischer. E o relator é o nosso estimado desembargador Miguel Antônio da Silveira Ramos. Desembargador Miguel. Presidente, em seu nome, saúdo todos que o senhor já saudou. E Dr. Roger também, seja bem-vindo. Presidente, trata-se de embargo de declaração. Eu vou fazer um resumo. O voto já foi lançado no sistema, mas a parte embargante alega contradição no acordo, no enfrentamento da questão relativa às circunstâncias fáticas supervenientes trazidas no recurso contra a decisão que extinguiu o processo com fundamento na inépcia da inicial. O ponto, entretanto, foi devidamente enfrentado no acordo de sede preliminar, havendo expressa menção de que a análise das razões de apelo estava circunscrita ao que constou na peça inicial e na sentença recorrida, não havendo qualquer outro conhecimento ou aceitação de causa de pedir, não submetida anteriormente à análise do juízo a qual. Nesse sentido, presidente, nos termos do voto já lançado no sistema, voto pela rejeição dos embargos de declaração. Todos os colegas já lançaram seus votos, todos alinhados com o eminente relator, e daí proclamam o resultado, a unanimidade, e rejeitaram os embargos de declaração. Com isso, encerradas as preferências, dando um abraço ao Dr. Roger Fischer. Um abraço, bom trabalho. E vamos, então, agora aos nossos demais julgamentos, seguindo a sequência da pauta. Eu tenho notado divergências, hoje está bem de divergência, nos números 2, 3, 5, 6, 8, 17 e 19. Então, já começamos com divergência no primeiro que vamos julgar agora. 426-16, recurso em prestação de contas, Antônio Carlos Zandona, de Sarandi, relatoria do desembargador Meche. Doutor Pomes. Obrigado, senhor presidente, eminente desembargador Abreu Lima. Saúdo Vossa Excelência, saúdo todos os demais integrantes desta corte, saúdo o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo todos os demais servidores da Justiça Eleitoral Gaúcha, saúdo os senhores advogados que nos acompanham e saúdo também a nossa audiência. Senhor presidente, nesse caso eu já adianto que eu vou fazer uma retificação em parte do parecer. São duas irregularidades que levaram à desaprovação das contas na sentença. A ausência de comprovação de origem de receitas atinentes ao FEF no valor de R$ 600 e a ausência de comprovação da doação de bem estimável, veículo, ao qual foi atribuído o valor de R$ 700. Eu vou começar, então, por essa segunda. Eu estou mantendo o parecer, no sentido da manutenção da regularidade. A doação de bem estimável, veículo declarada na prestação de contas, o recorrente apresentou o termo de cessão de bem imóvel, no qual consta atribuído o valor de R$ 700 para a cessão. O documento acostado com o recurso não atende às exigências da legislação eleitoral,
Se trata de documento particular datado de outubro de 2020, não juntado à prestação de contas no momento próprio e apresentado a destempo, sem qualquer justificativa para tanto, em afronta ao disposto no artigo 72 da Resolução 23.607, combinado com o artigo 435, parágrafo único do CPC. Não está acompanhado da comprovação da propriedade do bem cedido, motivo que levou a anotação dessa irregularidade e a desaprovação das contas em conjunto com a outra irregularidade que diz respeito a receitas FEFIC. O recorrente apresentou um extrato no qual consta um crédito de R$600 no dia 27 de 10 de 2020 com a rubrica depósito cheque 24 horas. A alegação é de que esse valor se referia a um depósito feito pelo partido na sua conta. E, efetivamente, embora não conste o nome do depositante no Divulgacand, o cheque trazido com recurso é nominal ao candidato, está cruzado, sendo proveniente do partido, o que demonstra que, efetivamente, este é o doador. As razões recursais, por outro lado, são totalmente genéricas, fazendo com que haja necessidade de uma conferência ainda mais minuciosa quando a elaboração do parecer e, evidentemente, por vezes, pode ser que alguma coisa passe quando o recorrente não ajuda, que parece ter sido o caso, o recurso sequer fala do cheque. Mas, enfim, concluímos que essa irregularidade está afastada, mantida apenas a irregularidade referente à cessão do veículo no valor de R$700, que não foi comprovada suficientemente na prestação de contas, e, em conclusão, entendemos que as contas podem ser aprovadas com ressalvas, em razão de a irregularidade sobejante ficar limitada ao montante de R$700 inferior às 1.064 UFIRs, conforme tem admitido para aprovação com ressalvas a jurisprudência dessa Corte. Então, eu estou retificando em parte o parecer para concluir pelo parcial provimento do recurso, afastando a primeira irregularidade, mantendo a irregularidade em relação aos recursos, ao uso dos recursos do FEFIC não comprovados, referente à cessão de veículo no valor de R$700. É nesse sentido, senhor presidente. Perfeito. Doutor Rogério, vamos conseguir na tira, né, a retificação em parte do parecer. Fica bom assim, né, doutor Pumes? Sim, senhor presidente. E desembargador Mensch, então. Eminente presidente, Armínio Abreu Lima da Rosa, eminentes colegas, ilustre procurador regional, doutor José Osmar Pumes, ilustres advogados presentes, ilustre doutor Rogério Vargas, secretário judiciário do TRE, e saudando o doutor Rogério, quero saudar também todos os servidores e servidoras do TRE, senhoras e senhores, e também, como de praxe, cumprimentamos a audiência seleta que nos acompanha. Esse é um caso daqueles recorrentes, né? Inclusive, eu estou colacionando aqui o voto precedente do TRE, do relator desembargador eleitoral Miguel Antônio Silveira Ramos, e do TSE. E eu encaminho o voto pelo provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de Antônio Carlos Andoná, relativas ao pleito de 2020. Todos já manifestaram votos alinhados com o do relator, proclamo o resultado. Deram provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas unânime. O seguinte, desembargador Mensch, é o recurso de impressão de contas 78120 de Mampituba. Pedro Juarez da Silva, o recorrente. Também aqui tem uma anotada divergência. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, neste caso, acredito que a divergência seja em relação ao percentual das irregularidades que ficaram em menos de 10% do valor total das receitas arrecadadas. No entanto, aqui houve a utilização de recursos públicos e também há indícios de fraude. Por isso, entendemos que as contas não devem ser aprovadas. Especificamente, as contas foram desaprovadas pelo magistrado Acor, considerando que o prestador usou a conta bancária específica outros recursos para movimentar gastos de R$ 995 com combustíveis utilizados no próprio veículo, em desacordo com o artigo 35, parágrafo 6º, a linha A da Resolução 23.607, e o candidato
a prefeito e a vice não juntaram o documento obrigatório, segundo o artigo 37 da resolução TSE, para comprovar os gastos com valores recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, referentes a contrato de prestação de serviço com descrição do contratado e das atividades desempenhadas. Quanto à primeira irregularidade, o prestador alega que os gastos de R$ 95 com combustíveis foram utilizados no seu próprio carro, cedido para atos de campanha com as carreatas. Ele próprio, portanto, confirma a irregularidade, porquanto, conforme esclarecido na sentença, o artigo 35, parágrafo 6º da resolução veda a utilização de recursos da campanha para pagamento de despesas com o veículo do próprio candidato. O prestador não apresentou documentação também que comprove a propriedade do veículo, bem como a cessão de seu uso apenas declarações de proprietários dos postos de gasolina e de algumas pessoas que estavam presentes na carreata política. De qualquer modo, como já referido, ainda que estivesse comprovada a propriedade do veículo, subsistiria a irregularidade em vista da vedação de utilização de recursos da campanha para gastos com o próprio veículo. A outra irregularidade mencionada na sentença diz respeito à não comprovação, através de contrato de prestação de serviço, de despesas realizadas com recurso do FEFC. A fim de sanar a irregularidade, o prestador acostou ao seu recurso declaração dos respectivos prestadores de serviço, Paulo César Cardoso de Matos e de Anderson da Silva, inclusive com firma reconhecida, mas nesse ponto eu gostaria de chamar a atenção que há nos autos indícios de fraude para justificar os gastos com os recursos públicos do FEFC. As declarações de Paulo César Cardoso de Matos, que seria um dos doadores, acostadas no recurso, no sentido de que teria recebido R$ 300 como cabo eleitoral, conflito com o fato de que o mesmo Paulo César Cardoso de Matos, produtor rural, conforme consta no ID 236-2883, também foi doador da campanha no valor de R$ 1.200. O ID é o 23617633, acredito que até no parecer ele tenha sido anotado de forma equivocada, mas também consta no Divulga Candi essa informação. E conforme apontado no exame preliminar, Paulo César Cardoso de Matos, além do mais, era beneficiário de auxílio emergencial. Por essa razão, foram juntados documentos para comprovar que ele era produtor rural e tinha possibilidade de fazer a doação. Entendemos que não faz sentido doar R$ 1.200 para a campanha e receber de volta R$ 300 por trabalho como cabo eleitoral, ainda mais se tratando de um produtor rural. Faria sentido que o doador realizasse uma doação financeira no valor de R$ 900 e uma doação do seu serviço para a campanha estimável em R$ 300, que não foi o que aconteceu. Por essa razão, tendo o candidato obtido a referida declaração de pessoa próxima, que é o que os autos indicam para justificar o gasto com recursos do FEFC, entendemos que a doação, também realizada por Anderson da Silva, da mesma forma perde credibilidade, os outros R$ 300. E, além do mais, os cheques emitidos para esses fornecedores não foram cruzados, como determina o artigo 38 da Resolução 23.607. Por esse motivo, considerando que há indícios de fraude na utilização de recursos do FEFC e também a utilização de recursos públicos referentes a essas irregularidades que foram constatadas, entendemos que não é possível a aprovação das contas com ressalvas. Pois, como dito, as irregularidades representam, apesar de representarem menos de 10% das receitas declaradas, envolvem recursos públicos e trazem indícios de fraude. Por esse motivo, estou mantendo o parecer para que apenas seja corrigido o erro material constante da sentença para determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 600, mantida a desaprovação das contas. Obrigado. Bem, Badomeixe. Aqui nós temos também a questão da reformácio impérios. Considerando que a majoração do valor a ser recolhido, em razão do recurso ter sido averbado somente pelos candidatos. Então, eu mantenho a integralidade da sentença também em relação ao valor. Cito também precedentes do nosso tribunal, do desembargador Miguel Antônio Silveira Ramos e do TSE do ministro Og Fernandes. Por essas razões, a sentença deve ser parcialmente reformada para aprovar com ressalvas as contas dos recorrentes, mantendo-se o dever do recolhimento do valor de R$ 300 ao Tesouro do Estado. Então, diante do exposto, presidente, voto por dar parcial provimento ao apelo para aprovar com ressalvas as contas de Pedro Juarez da Silva e Marta Aguiar dos Santos, relativas ao pleito de 2020, mantendo a determinação de recolhimento do valor de R$ 300 ao Tesouro Nacional.
Muito bem, todos já lançaram os votos acompanhando o relator e o resultado é exatamente aquele do dispositivo do voto relator. A unanimidade. Agora passamos ainda do vereador Meixo. Esse não tem divergência, vereador Meixo. Prestação de contas 3327, PDT, Diretório Municipal de Viamão, o recorrente de Viamão, recurso. Vereador Meixo. Aqui eu voto pelo desprovimento do recurso. É do Diretório do Partido Democrático Trabalhista de Viamão. Também. E a votação é unânime, né? Com isso, proclamo o resultado de negativa do provimento do recurso. Agora passamos ao relatoria do vereador Fischmann. Temos aqui prestação de contas, exercício financeiro 270-20 de Porto Alegre, Partido Socialismo e Liberdade. Há aqui anotada a divergência com o parecer ministerial. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Nesse caso, então, trata-se, como Vossa Excelência já anunciou, prestação de contas do Diretório Estadual do PSOL do Rio Grande do Sul, referente à movimentação financeira do exercício de 2018. No parecer conclusivo, a unidade técnica opinou pela desaprovação das contas, apontando 5 irregularidades distintas, alcançando um montante de R$ 150.289,07, representando 28,56% das receitas totais declaradas. O valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional precisa de multa até 20%. Após o parecer conclusivo, o prestador peticionou acostando novos documentos e a unidade técnica, em derradeira manifestação, manteve o opinamento pela desaprovação das contas e o recolhimento ao Tesouro Nacional, em razão de 4 irregularidades, afastando o apontamento das receitas de fonte vedada, pois foi acostado o comprovante de filiação da doadora. As 4 irregularidades mantidas pela unidade técnica dizem respeito à aplicação dos recursos do fundo partidário. Então, é subdividida em quatro irregularidades, totalizando R$ 177.487,86, representando 36,35% dos valores dispendidos a esse título. E dizem respeito à ausência de comprovação efetiva do serviço prestado e de sua vinculação às atividades partidárias, à ausência de identificação do beneficiário do pagamento, divergência entre fornecedores declarados no SPCA e os constantes dos extratos eletrônicos, e a ausência de documentação fiscal para comprovação dos gastos. A primeira dessas irregularidades diz respeito a 13 transferências no valor de R$ 10.000 cada, por meio da conta bancária do fundo partidário ao fornecedor Genro e Genro Advogados, relativas à prestação de serviços advocatícios, que totalizaram, portanto, R$ 130.000. A agremiação apresentou, para justificar referidos gastos, notas fiscais eletrônicas emitidas pelo escritório Genro e Genro Advogados, nos quais os serviços são descritos genericamente como serviços advocatícios, o que torna tais documentos insuficientes para demonstrar os referidos gastos e a vinculação deles com a atividade da agremiação. O primeiro dado a destacar é que as despesas realizadas com o fornecedor Genro e Genro Advogados, no valor total de R$ 130.000, conforme já falado, foram efetuadas em sua maior parte com recursos provenientes do fundo partidário recebidos do Diretório Nacional da Legenda, no exercício de 2018. Mesmo que se admita que os R$ 130.000 pagos à empresa Genro e Genro Advogados provieram dos R$ 8.565,22 recebidos na conta do fundo partidário de órgãos municipais, bem como dos R$ 5.559,10 formados por saldo remanescente de exercícios anteriores, que somam R$ 14.164,41, ainda assim teria que ser tomado dos recursos recebidos do Diretório Nacional da Legenda a importância de R$ 115.835,59, para compor os 130.000 dispendidos em favor do aludido fornecedor. Por isso, entendemos que não remanesce dúvida de que os valores transferidos pela agremiação ao referido escritório de advocacia, pelo menos em sua maior parcela, superior a R$ 115.000, provieram dos recursos do fundo partidário recebidos do Diretório Nacional da Legenda no exercício do ano de 2018.
Além disso, há que se considerar um outro dado relevante para exame desse gasto envolvendo o escritório Genro e Genro Advogados. A unidade técnica, na sua análise, informou que a então presidente do Diretório Nacional do PSOL, senhora Luciana Genro, é sócia do mencionado escritório de advocacia. Isso quer dizer que o Diretório Estadual do Partido contratou a empresa que tem como um de seus sócios a então presidente nacional da legenda, utilizando para pagamento dos serviços contratados recursos provenientes do fundo partidário recebidos do próprio órgão de direção nacional. E, nesse ponto, é importante salientar que os recursos do fundo partidário são compostos, entre outras verbas, por dotações orçamentárias da União, o que implica um maior rigor no controle da movimentação e da destinação dessas verbas, bem como no atendimento aos princípios norteadores da administração pública. Por isso, a utilização do fundo partidário deve observar importantes princípios norteadores da administração pública, notadamente o da moralidade, exatamente para que os gastos com o recurso do fundo partidário não percam sua natureza de sustentação ao modelo republicano brasileiro. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, conforme exemplificativamente o julgado proferido no processo de prestação de contas do Partido da República, PR, da relatoria do eminente ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, relativo ao exercício de 2012. Dessa ementa, um trecho dessa ementa, que eu vou pedir vênia para citar, diz o seguinte: é de se ter enraizada nas estruturas partidárias a consciência da transparência, da moralidade, da economicidade, da razoabilidade, da boa-fé, da cooperação e de outros importantes princípios norteadores das despesas com recursos públicos, exatamente para que os gastos com fundo partidário não percam a natureza de sustentação no modelo republicano brasileiro. As cortes regionais, nessa mesma linha de entendimento, têm considerado que a utilização de recursos públicos em situações análogas à dos autos revela conduta contrária aos princípios da isonomia, impessoalidade e moralidade previstos no artigo 5º caput e 37 caput da Constituição Federal, ensejando a desaprovação das contas e o recolhimento dos correspondentes montantes ao erário. Nesse sentido, o parecer que está nos autos cintarescos dos egrégios TRE de Minas e de Rondônia. Mais além, o Tribunal Superior Eleitoral também teve a oportunidade de assentar no julgamento de prestação de contas do Democratas, relativas ao exercício do ano de 2012, que, à luz dos princípios da moralidade e economicidade, mostra-se viável a contratação de empresas pertencentes a dirigentes do partido. Mostra-se inviável. Eis da ementa do julgado, eu vou pedir vênia também para citar apenas um trecho. A relatora foi a ministra Rosa Weber, julgado em 6 de 6 de 2018. O item 4 da ementa, para o que importa dos autos, está redigido nos seguintes termos. Este Tribunal Superior tem entendido que, abre aspas, é de se ter enraizada nas estruturas partidárias a consciência da transparência, da moralidade, da economicidade, da razoabilidade, da boa-fé, da cooperação e de outros importantes princípios norteadores das despesas com recursos públicos, exatamente para que os gastos com o fundo partidário não percam a natureza de sustentação do modelo republicano brasileiro. Fecha aspas. À luz do princípio da moralidade, não há como admitir que sejam contratadas para prestar serviços ao partido empresas pertencentes a dirigentes dele. Da mesma forma, tal contratação não permite o atendimento do princípio da economicidade, pois nunca se poderá saber se os serviços foram prestados com qualidade e modicidade de custo, ou se eventual falta de qualidade ou preço acima do justo foram relevados pelo fato de a empresa pertencer a dirigente partidário. Prosseguindo, senhor presidente, embora não haja no âmbito eleitoral regramento específico sobre o tema, é possível extrair diretamente da Constituição a impossibilidade de que o partido adquira com recursos do fundo partidário bens e serviços de empresas que são sócios dirigentes partidários. Elucidativa a esse respeito a seguinte passagem extraída do voto proferido pela eminente ministra Rosa Weber, relatora da prestação de contas 22.815, abre aspas. No âmbito eleitoral, parece-me não existir regramento específico sobre o tema, mas é possível extrair diretamente da Constituição a impossibilidade de que o partido adquira com recursos do fundo partidário bens e serviços de empresas que são sócios dirigentes partidários. Este Tribunal Superior tem entendido, abre aspas, é de se ter enraizado nas estruturas partidárias a consciência da transparência, da moralidade, da economicidade, da razoabilidade, da boa-fé, da cooperação e de outros importantes princípios norteadores das despesas com recursos públicos, exatamente para que os gastos com o fundo partidário não percam a natureza de sustentação do modelo republicano brasileiro. Esse trecho constou da ementa. Como este parágrafo, à luz do princípio da moralidade, não há como admitir que seja contratada para prestar serviços ao partido a empresa pertencente ao próprio tesoureiro da agremiação, no caso, e a membro do Diretório Nacional do Partido.
Da mesma forma, tal contratação não permite o atendimento do princípio da economicidade, pois nunca se poderá saber se os serviços foram prestados com qualidade e modicidade de custo, ou se eventual falta de qualidade ou preço acima, quiçá muito acima, do justo foram relevados pelo fato de a empresa pertencer a dirigente partidário. Fechando estas aspas, em se tratando de recursos do fundo partidário, que recebe dotação orçamentária da União, não há como se admitir, como já referido, à luz dos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e moralidade, a contratação de empresa pertencente a dirigente partidário, e essa contratação, da mesma forma, não permite o atendimento do princípio da economicidade, conforme observado pela ministra Rosa Weber. A situação de que cuida esse precedente do Tribunal Superior Eleitoral é análoga à situação destes autos, pois ambos os casos envolvem contratação de empresa que tem em comum seu sócio dirigente do partido. E o fato de que, no presente caso, a sócia da empresa Genro e Genro Advogados é presidente do Diretório Nacional e não do estadual, e nada altera esse quadro, notadamente porque a contratação do mencionado fornecedor fora feita com os recursos do fundo partidário recebidos do próprio Diretório Nacional, conforme demonstrado. Restaram igualmente violados, portanto, em ambos os casos, os princípios norteadores das despesas com recursos públicos. Essa irregularidade é grave, por si só, macula os gastos efetuados com recursos provenientes do fundo partidário, importando em devolução do valor correspondente ao Tesouro Nacional. Porém, além disso, no presente caso, não há comprovação do gasto nem de sua vinculação às atividades partidárias, como bem observado pela unidade técnica. A agremiação alega que teria juntado o contrato de prestação de serviços, ações judiciais em que o fornecedor foi procurador, a redação de artigos jurídico-políticos, bem como a elaboração de subsídios técnicos sobre uma diversidade de temas encabeçados pelo pessoal no Rio Grande do Sul, inclusive projetos de lei, e que justificariam esses gastos. As iniciais juntadas nos ID 587-3583 e 587-3633, em nenhuma delas consta o PSOL como parte. Na segunda delas, inclusive, Luciana Genro declara que está atuando em causa própria. Quanto aos artigos e subsídios, todos subscritos por Luciana Genro, os assuntos tratados neles traduzem principalmente manifestação política inerente à atividade de dirigente partidária e detentora de mandato eletivo, tanto que parte dos textos é retirada de artigos publicados pela deputada em revistas digitais. A unidade técnica registrou que fragmentos dos textos constantes dos autos foram localizados em publicações na internet, não sendo possível identificar a autoria das peças textuais. No documento denominado Subsídio Programa de Governo Corrupção, o primeiro parágrafo inteiro, sem qualquer referência à autoria, foi retirado do texto de Rui Pena, de 2015, publicado no site https://www.marxismo.org.br/corrupção-capitalismo-e-capitalismo corrupção, capitalismo e democracia burguesa. O documento denominado Sobre a Decisão do STF possui texto praticamente idêntico ao que foi publicado por Luciana Genro na revista Movimento, onde se qualifica ao final como advogada e deputada estadual, fundadora e dirigente do PSOL. O mesmo ocorrendo com o documento intitulado Subsídio Feminismo, também publicado na internet, na movimentorevista.com.br. O texto do documento denominado Subsídio Debate Nacional foi publicado por Luciana Genro, se qualificando como advogada e dirigente partidária na revista digital Sul 21. O texto Subsídio Ditadura tem grande parte dos trechos idênticos ao artigo que se encontra na página pessoal da então deputada e dirigente partidária. O mesmo se dá com o texto Subsídio Prisão Lula, que se encontra no link da página pessoal de Luciana Genro. Portanto, a atividade política da deputada e dirigente, que o faz inclusive em nome próprio, entendemos que não pode ser considerada assessoria jurídica ao partido, para fins, diga-se, de recebimento de honorários advocatícios elevados, de R$10 mil por mês. Em relação a projetos de lei junto à Assembleia Legislativa, também não fica claro qual o trabalho do escritório de advocacia em questão, até porque, certamente, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul possui um corpo de servidores da área jurídica para assessorar os deputados, e não se espera que os detentores de mandato eletivo e respectivos partidos tenham que contratar advogados para elaborar projetos de lei. É inerente à atuação da Assembleia Legislativa possuir corpo de servidores próprio, concursados e cargos em comissão para subsidiar os parlamentares nas questões jurídicas e de redação envolvendo o exercício do seu mistério. De acordo com a legislação aplicável ao caso, a comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo, o qual deve conter, dentre outras informações, a descrição detalhada do bem ou serviço prestado, podendo a Justiça Eleitoral admitir também o contrato e o comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, dentre outros elementos probatórios para a comprovação do gasto. Anotamos também que não foi juntado nenhum elemento técnico, nenhum artigo técnico que tivesse sido produzido pelo escritório para subsidiar a propositura de projetos de lei. Entendemos, portanto, que não restou comprovado serviço de representação em juízo ou consultoria jurídica por parte da sociedade Genro e Genro Advogados,
restando violados os artigos 17 e 18 da Resolução TSE 23.546, devendo os recursos equivalentes serem recolhidos ao Tesouro Nacional, quer seja porque envolvem contratação que violou importantes princípios constitucionais norteadores das despesas com recursos públicos, quer seja porque não há comprovação do gasto, tampouco de sua vinculação às finalidades da agremiação. Por outro lado, nesse ponto ainda, senhor presidente, há que ressaltar que, conforme consta do parecer conclusivo da unidade técnica, também foram realizados gastos com serviços advocatícios com o fornecedor Morgental Advocacia, no valor de R$ 28 mil, com recurso do fundo partidário, e com Jonathan Vargas Figueiredo, no valor de R$ 17 mil, ambos gastos estes quitados com recurso do fundo partidário e devidamente comprovados. Ou seja, o partido tinha 2 escritórios de advocacia que estavam o representando e cuja prestação de serviço foi devidamente comprovada conforme prevê a legislação de regência. No que diz ao item 2 desses gastos irregulares com recurso do fundo partidário, o exame de contas apontou que o partido emitiu 44 cheques oriundos da conta do fundo partidário, para os quais não foi possível identificar o CPF ou CNPJ dos beneficiários dos pagamentos nos extratos bancários. Após a apresentação da microfilmagem dos cheques, a unidade técnica entendeu por manter irregularidade em relação a 22 cheques, no valor total de R$ 13.559,07, pois os fornecedores constantes de documentos fiscais diferem dos beneficiários dos pagamentos. A agremiação partidária afirmou que os recursos foram sacados por esses filiados para compor fundo de caixa, com o qual foram pagos os fornecedores. Para tanto, informa que oferece prestação de contas retificadora e juntou declarações sem firma reconhecida dos supostos filiados, afirmando que sacaram os recursos para a aludida finalidade. A observância das regras acerca da constituição e do uso do fundo de caixa para pagamento de despesas consideradas de pequeno vulto é obrigação legal imposta a todos os órgãos partidários de qualquer esfera, conforme o artigo 19, parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º da Resolução TSE 23.546, que estabelece que, para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário pode constituir fundo de caixa, desde que os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente por conta bancária específica do partido e no ano não ultrapassem 2% dos gastos lançados no exercício anterior. Também o parágrafo 3º estabelece que consideram-se de pequeno vulto os gastos cujos valores individuais não ultrapassem o limite de R$ 400, vedado, em qualquer caso, o fracionamento destes gastos. Da tabela acostada na folha 7 do parecer conclusivo, verifica-se a existência de pagamentos em dinheiro de despesas cujos valores individuais ultrapassam R$ 400. É o caso da despesa no valor de R$ 700 com Joca, Serigrafia e Bordados, de 1920 com Cassiano Fernando Gemelli, de R$ 3.163,90 com VHS e Supermercados do Brasil. Porém, no tocante ao valor de R$ 1.349,37, é possível verificar no ID 2528583, que corresponde a saque destinado ao pagamento de despesas diversas em valores inferiores a R$ 400. Entendemos assim que não podem ser considerados gastos regulares os 3 acima referidos, que totalizam R$ 5.783,90. Quanto à observância do saldo máximo de R$ 5.000, pressupondo que todos os saques constantes da tabela 7 do parecer conclusivo destinaram-se a pagamentos, não teria sido violada a referida regra. Quanto ao valor do fundo caixa não poder ultrapassar o percentual máximo de 2% dos gastos do exercício anterior, não encontramos esse último dado e, por essa razão, não temos condição de nos manifestar quanto à regularidade nesse ponto. Portanto, em relação a esse item, entendemos que remanesce a irregularidade no valor de R$ 5.783,90, pois o beneficiário do cheque é divergente em relação ao fornecedor que emitiu a nota fiscal, não sendo hipótese passível de utilização de fundo de caixa e não tendo havido a devida comprovação de gasto com recurso do fundo partidário. No item 3 do exame das contas, consta o beneficiário dos pagamentos nos extratos da conta FP diversos dos fornecedores que emitiram as notas fiscais, totalizando R$ 5.150 de gastos irregulares. O partido, nos anexos da petição de D5873333, oferecida após o exame das contas, juntou a declaração dos beneficiários constantes nos extratos, no sentido de que teria transferido os recursos para os fornecedores, e nesse ponto entendemos que lhe assiste razão em parte. Max Sandro Gonçalves Selbach, em declaração sem firma reconhecida, afirmou que recebeu TED no valor de R$ 350 e repassou à empresa Fueta Tour Transportes. Porém, como informado pela unidade técnica no exame das contas, dentre os nomes dos sócios da sociedade empresarial Fueta Tour Transportes não se inclui o beneficiário do pagamento, identificado nos extratos eletrônicos. Luiz Thiago Ramos de Azevedo, em declaração sem firma reconhecida, afirmou que recebeu R$ 2.700, tendo realizado o pagamento direto em espécie a Lívia Galego de Souza, pela venda de camisetas sortidas ao PSOL.
porém não há qualquer esclarecimento do motivo para o pagamento não ter se destinado diretamente ao fornecedor. Já Juliano Nunes Lezama declara que emitiu a nota fiscal no valor de R$ 2.100, sendo que o pagamento foi feito para a empresa Hotel Livramento Limitada, representada pela sócia-gerente Zilma Solange Nunes Lezama, que também assina a declaração, justifica que se trata de empresa da mesma família. Essa última irregularidade entendemos que deve ser afastada, pois, para além da declaração, foi juntado o comprovante de inscrição e de situação cadastral do empresário individual Juliano Lezama, Livramento Turismo, e da empresa Hotel Livramento Limitada, sendo que ambos possuem o mesmo telefone. Assim, entendemos que o pagamento destinou-se efetivamente ao fornecedor que emitiu a nota fiscal. E remanescem irregularidades com isso, nesse ponto, no valor de R$ 3.050, ante a divergência entre o beneficiário que constou no extrato bancário e o fornecedor que emitiu a nota fiscal, havendo utilização indevida de recursos do fundo partidário. Finalmente, no que diz respeito aos gastos irregulares com despesas sem os correspondentes documentos fiscais, em afronta aos artigos 18, 19, 35, parágrafo 2º da Resolução 23.546, no valor de R$ 5.179,20, após a juntada de documentos fiscais pelo partido, a unidade técnica entendeu que somente permaneceria irregular o pagamento feito em 3 de setembro de 2018, no valor de R$ 280, pois o fornecedor que emitiu a nota fiscal, Janaína Honorina, não corresponde ao beneficiário do pagamento verificado no extrato bancário, Alto Bonge Negócios Imobiliários Limitada. O prestador, após o parecer conclusivo, juntou a declaração de Janaína Honorina no sentido de que o cheque recebido foi utilizado para pagamento de parte do aluguel da loja para Alto Bronze Negócios Imobiliários. Ainda que cruzado, o cheque poderia ser endossado, sendo que houve a devida compensação com a identificação da contraparte no extrato bancário e, por isso, entendemos que, excepcionalmente, pode-se ter como afastada a irregularidade. Em conclusão, entendemos que permanecem irregularidades graves e insanáveis no montante de R$ 138.833,90, representando 26,38% das receitas declaradas, pelo que se impõe a desaprovação das contas apresentadas pelo Diretório Estadual do PSOL, relativas à arrecadação e aplicação de recursos financeiros no exercício de 2018, com o recolhimento aludida quantia ao Tesouro Nacional acrescida de multa no valor de até 20% nos termos do artigo 37 caput da Lei das Eleições e da Lei dos Partidos Políticos e do artigo 49 caput da Resolução TSE 23546. Em conclusão, então, senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral opina pela desaprovação das contas, bem como pela determinação do recolhimento de R$ 138.833,90 ao Tesouro Nacional, acrescida de multa de até 20% sobre a importância apontada como irregular. É o parecer. Deputado Fischmann. Senhor presidente, em seu nome, saúdo os demais integrantes da Corte. Uma saudação especial ao doutor José Marpumes, ilustre representante do Ministério Público, doutor Rogério Vargas, secretaria, em nome de quem saúdo os servidores da Justiça Eleitoral, a nossa sempre fiel e fidedigna audiência e assistência. Senhor presidente, na realidade, o longo, extenso e pertinente relatório feito pelo doutor Pumes dispensa, evidentemente, que eu faça também na mesma extensão. Eu vou apenas me permitir, já que se tratam de contas de um diretório regional e uma situação que envolve uma contratação expressiva, trazer apenas, não como novidade, mas uns pequenos destaques, porque, já adianto, a única divergência está nem tanto na questão da contratação dos serviços jurídicos, mas no entendimento do Ministério Público, que entende superar uma irregularidade porque havia 2 empresas com o mesmo número de telefone. E o voto está entendendo que isto não é suficiente, porque não houve, e eu vou chegar lá em seguida, o cancelamento da nota fiscal. Mas eu queria pontuar, né, chamando a atenção da Corte, daqueles que nos ouvem, que se trata efetivamente de uma situação. O escritório Genro e Genro Advogados, do qual a deputada Luciana Genro é sócia, foi contratado pelo PSOL, partido a que ela integra, por um valor de R$ 130 mil, pagamentos parciais em 13 meses, de R$ 10 mil por mês. O objeto do contrato era um objeto genérico, um objeto para uma assessoria jurídica, para elaboração de pareceres e tal. Mas como eu digo, né, o trabalho do Ministério Público nos facilita muito, quem dizia muito a miúde isto era
nosso estimado e já saudoso, porque aqui não está na corte, mas está na terra, desembargador Silvio, que talvez esteja até nos assistindo, o doutor Pumes já esmiuçou esses detalhes de que efetivamente não há comprovação de trabalhos efetivamente prestados ao partido pelo escritório. Não só a questão de que os artigos, muitos deles já foram encontrados, fragmentos longos até na internet, também projetos de lei que foram relacionados, a maioria desses, inclusive, de autoria da deputada na época, Ana Manuela Dávila, que na época integrava o Partido Comunista, não era do PSOL. Além deste dado também trazido, e que estou de pleno acordo, de que, na condição de dirigente, era membro da Executiva Nacional, não poderia ter sido contratado o escritório da qual a candidata faz parte. Então, aqui houve realmente um ingresso, e como se tratam de recursos públicos, a nossa atenção tem que ser triplicada, porque, e aqui falo com a experiência, não raro se podem fazer contratos de assessoria com escritórios jurídicos, escritórios contábeis, assessorias em caráter genérico. Porém, aqui, e claro que daí, digamos assim, no perfil do dinheiro privado, e aí se pode ter pagamentos mensais, algum mês ter algum tipo de trabalho, outro mês não, mas aqui não. Aqui se tratava de um ingresso de recursos mensais sem que tenha sido demonstrado, pelo menos demonstrado nos autos, a efetivo labor em proveito do partido que usou recurso público para contratar. E como também acentuado no parecer, havia mais 2 escritórios que comprovaram os serviços prestados e receberam honorários do PSOL. De modo que realmente essas questões, né, de contrato com um escritório de advocacia e cuja qualidade não está em jogo, mas que não demonstrou ao longo deste exercício um serviço efetivamente prestado, não pode ser aceito como regular. E ainda há uma alegação de que havia, no exercício de 2017, houve um entendimento no tribunal de um contrato similar e em que as contas foram aprovadas. Porém, eu saliento que cada caso é um caso. Lá houve prova da efetiva prestação de serviço em proveito da agremiação, coisa que não apareceu, a meu juízo, nesses autos. No demais, os outros itens também, como eu digo, eu estou na linha do parecer do Ministério Público, esse pagamento de cheque de R$280, e a única, portanto, divergência, eu até estava acompanhando para ver se, de repente, haveria divergência, que o doutor Pumes ontem ainda retificou o parecer, se eu não me engano, para acrescentar, aliás, o doutor Venzon, né, doutor Pumes, para acrescentar a questão da dirigência partidária. Mas a única divergência, então, ficou isso, é que o Hotel Livramento Limitada, que recebeu 3 pagamentos no valor de 5.150, ele não foi, a empresa que prestou o serviço não é a mesma que foi paga. Uma chama-se Hotel Livramento Limitada e a outra chama-se Livramento Turismo Limitado, que podem até caracterizar um grupo econômico, eu também não estou entrando nesse questionamento. Porém, o fato não é esse, se tem o mesmo telefone, ou poderia ter até o mesmo endereço. A questão é que houve o reconhecimento do equívoco de uma nota fiscal e ela não foi cancelada. E por não ter sido cancelada, não é possível suprir a irregularidade. Em conclusão, né, inclusive a outra irregularidade também chama a atenção, que é um cheque sem documento fiscal da beneficiária, uma imobiliária Alto da Bronze, aliás, um nome tradicional da cidade aqui, Negócios Imobiliários Limitado. O partido da agremiação alega que o serviço foi prestado por Janaína Honorina, microempresa, um serviço de lavanderia, e esta senhora, esta microempresa, declarou que usou o cheque para pagar parte do aluguel da loja para a imobiliária Alto da Bronze. Então, essas circulações, assim, sem o rigor que a lei eleitoral exige, e reenfatizo aos colegas, nós estamos aqui tratando de fiscalização de recursos públicos. Não pode ser admitida mormente quando se trata de diretório regional, de partidos de expressão. Então, em conclusão, as irregularidades, elas são 130 mil, aquela contratação sem prova do exercício, mais 13.559,07, mais 5.150, mais 280,
No seu conjunto, elas comprometem a confiabilidade e transparência das contas, prejudicam o exame de destinações de recursos que advieram do fundo partidário. O total das falhas atinge 148.989,07, representa 11,71% da receita arrecadada em 2018, num valor também expressivo, R$ 1.271.841,71. Então, mostra-se razoável proporcional o juízo de desaprovação em face da expressividade das quantias envolvidas e o impacto na movimentação financeira. Aqui também vai uma dosagem, em função das irregularidades, de uma multa que a lei permite até 20%. Eu estou fixando em 2%, guardando uma proporcionalidade com o percentual de irregularidades que está próximo da casa dos 10%. Então, nesse sentido, eu voto, senhor presidente, pela desaprovação das contas do Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL do Rio Grande do Sul, relativo ao exercício financeiro de 2018, determina o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 148.989,07 centavos, acrescido da multa de R$ 2.979,78, no total de R$ 151.968,85. É como voto, senhor presidente. Muito bem. Nesse caso, escolherei os votos individualmente. Desembargador Butelli. Senhor presidente, saudando Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais integrantes da Corte. Saudação ao doutor José Osmar Pumes, procurador regional eleitoral, ao doutor Rogério Vargas, que secretaria a sessão, em nome de quem cumprimento todos os servidores da Casa. Uma saudação especial à nossa seleta audiência. Eu, inicialmente, me desculpo, senhor presidente, que hoje, excepcionalmente, estou com alguns problemas. Já caiu 2 vezes a minha internet aqui, mas, acompanhando pelo celular, consegui retomar os trabalhos. Acompanhei com bastante vagar o parecer da Procuradoria, que minuciosamente examinou todas as questões dos gastos e agora complementado pelo voto do eminente colega desembargador Gerson Fischmann, especialmente nas questões envolvendo quase que a totalidade do valor determinado recolher, R$ 130 mil, com relação à contratação de escritório de advocacia, conhecido aqui na nossa cidade, envolvendo sócios que exercem atividade de dirigentes partidários da mesma instituição. E, como bem referido também, essas questões muito comuns acontecerem na comprovação do efetivo e correto pagamento das despesas efetuadas, e aí tem aquelas questões envolvendo empresas participantes do mesmo grupo ou não, o cheque nominal ou não cruzado repassado para pagamentos de despesas estranhas à contabilidade do partido, de modo que, como bem circunstanciado o voto, estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator, senhor presidente. Muito bem, desembargador Oyama. Senhor presidente, minha saudação extensiva aos eminentes colegas, a saudação do doutor José Osmar Pumes, procurador eleitoral, ao doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem eu saúdo os servidores da Casa, uma saudação especial à nossa audiência. Senhor presidente, eu estou acompanhando o voto do eminente relator, a quem parabenizo, assim como o doutor Pumes, pela profundidade e análise da prova. Ficou muito bem caracterizada aqui a má utilização de recursos públicos, que, na minha ótica, não permite que tenhamos complacência. São valores públicos, é dinheiro oriundo do contribuinte, é dinheiro destinado a fortalecer os partidos políticos, a preservar a democracia, que não pode ser utilizado da maneira como restou demonstrado nesses autos. A conduta é muito grave e eu aqui acompanho integralmente a conclusão do eminente relator e realmente não há como não sancionar essas condutas. De modo que, parabenizando tanto o parecer da Procuradoria quanto o voto do relator, eu estou acompanhando na íntegra. Bem, desembargador Orvalho. Senhor presidente, saúdo a Vossa Excelência
e as demais autoridades já referidas pelos meus colegas, e refiro que estou acompanhando integralmente o voto do relator. Desembargador Mendes. Eminente presidente, eminentes colegas, renovo a saudação feita anteriormente. Me impressionou vivamente o parecer do Dr. José Osmar Pumes, detalhado, pormenorizado, e eu estou acompanhando integralmente o voto do desembargador Gerson Fischmann. Doutor Miguel. Presidente, acompanho o voto do relator, presidente. Proclamando, então, o resultado. Por unanimidade, desaprovaram as contas, determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia total de R$ 151.968,85. O seguinte, de Maximiliano de Almeida Laurido Oxaruc, recorrente, recurso de prestação de contas 440.61, relatoria do desembargador Fischmann. Também aqui tenho anotada a divergência. Doutor Pumes. Senhor presidente, acredito que aqui a divergência seja aquela conhecida, porque o valor total das irregularidades é de R$ 661,20, representando 67,46% das receitas declaradas, em se tratando de recursos oriundos do FEFC. Por esse motivo, entendemos que o caso é de desaprovação das contas. Acredito que seja essa a divergência, desembargador Gerson. Permite, senhor presidente? Sim. Exatamente, doutor Pumes, é apenas a questão do valor absoluto, porque o valor absoluto aqui ficou em R$ 661,20, e eu apenas trago como destaque que foi pela utilização de combustível num automóvel do candidato, o único veículo da campanha, um Onix Chevrolet, e houve a apresentação de um termo de cessão. Mas o que chamou a atenção, apenas isso, é que o documento fiscal apresentado para justificar a despesa, uma nota fiscal de um auto posto Bugio Limitada, no dia 12 de 11 de 2020, na sexta-feira anterior ao pleito, às 10h45, abasteceu 134,67 litros, pagando esses 661,20. E esse elevado consumo não se justificou nem com nenhuma carreata, registro, publicidade em carro de som. Então, ficou um valor efetivamente excessivo, mas tendo em vista que o total é inferior àquelas 1.000 FIIs, o voto é no sentido de parcial provimento, mantendo o recolhimento ao Tesouro deste valor. Todos já encaminharam os seus votos, acompanhando o eminente relator, com o que proclama o resultado, prover em parte o recurso, para reformar em parte a sentença, aprovando com ressalvas as contas, mantendo a determinação de R$ 661,20 ao Tesouro Nacional, unânime. O seguinte, não há divergência, desembargador Gerson, é o recurso de prestação de contas 270,59 de Campo Bom, Aline Rafael Lemos Gonçalves, a recorrente. Desembargador Gerson. Aqui é uma falta na abertura de conta bancária específica, outros recursos, mas houve, na verdade, abertura de conta para movimentar recursos FEFEC. Então, não comprometeu a regularidade. Então, estou encaminhando o voto para aprovar com ressalvas, porque houve uma irregularidade no procedimento, porém não no gasto. É nesse sentido, senhor presidente. E todos encaminharam seus votos acompanhando o eminente relator, daí o resultado de provimento parcial, aprovando as contas com ressalvas, a unanimidade. Né? Passamos à relatoria do desembargador Butelli, o oitavo da pauta, recurso em prestação de contas 174,20, Fabiano Francisco da Costa, o recorrente, Caxias do Sul. Tenho anotado aqui divergência. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, aqui entendemos que houve violação ao princípio da dialeticidade. Embora o total das irregularidades, no caso, ficasse num montante de R$ 479,50, acontece que a sentença anotou que houve infração pelo prestador de contas à legislação eleitoral, pois tanto a entrada dos recursos quanto a quitação das 3 despesas não estão registradas nem nos extratos eletrônicos, nem no SPCE, além de haver divergência entre o constante do extrato bancário e o informado na prestação de contas, impondo-se assim a desaprovação das contas.
Portanto, a sentença desaprovou as contas em virtude de declaração de recebimento de doação de partido político sem que esta tenha sido informada na prestação de contas da agremiação, da utilização de recursos de origem não identificada decorrente da existência de notas fiscais não declaradas, no valor total de R$ 479,50, cujo adimplemento se deu com recursos que não transitaram na conta de campanha, sendo determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional, e divergência entre os status bancários e os registros no SPCE em relação ao depósito de R$ 270 verificado na conta de campanha e não declarada. Ocorre que o recorrente, em suas razões, alega que teria condições para realizar a doação à sua campanha e, para demonstrar suas alegações, afirma estar anexando cópia da declaração de rendimentos. Entretanto, a sentença em nenhum momento referiu que o recebimento das receitas de origem não identificada decorria da ausência de capacidade econômica do candidato, mas sim da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ da campanha. E a irregularidade alusiva à suposta doação recebida do partido não declarada na prestação de contas do doador não tem também nenhuma relação com a capacidade econômica do candidato. Por essa razão, entendemos violado o princípio da dialeticidade, importando no não conhecimento do recurso e prejudicado o exame do mérito. Pareceu, senhor presidente. Desembargador Butelli. Estamos com uma pequena dificuldade, desembargador Butelli, que ele já havia noticiado. Suspendemos o julgamento até o desembargador Butelli tiver condição de retornar e vamos seguir, então, com os demais relatores. Não há necessidade deles de quórum completo. O 11 da pauta, desembargador Oyama. Senhor presidente? Opa. Oi, já voltou, desembargador Butelli? Voltei pelo telefone. Voltou para onde devia sempre estar, que nem a música do Roberto Carlos. Está difícil hoje, eu não sei se é a chuva ou o que houve, mas não eu acho que pode ser o choque do resultado de ontem. Provavelmente. Nós estamos acostumados a isso. Muito bem. Muito bem, vamos, tem a palavra, então. Vamos em frente. Como bem pontuada a questão pelo Dr. Pumes, eu estou superando a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, segundo refere o procurador, por não ter o recorrente supostamente impugnado os fundamentos da sentença. No entanto, eu entendo que ele efetivamente pediu expressamente a reforma da sentença para aprovação sem ressalvas, por possuir capacidade financeira para a doação àquela que ele admite de R$ 479,50. Ainda que a pretensão esteja inserida em um contexto argumentativo mais amplo, entendo que atende minimamente ao princípio da dialeticidade, bem como demonstra um interesse recursal. De modo que eu, então, afasto essa preliminar e adentro ao exame do mérito. Com relação às primeira e terceira irregularidades, a primeira é o recebimento de uma doação do PCdoB de Caxias do Sul no valor de R$ 115,38, e a terceira relativa a um crédito na conta corrente do Banco do Brasil do valor de R$ 270, não presentes nos extratos de contas da campanha, não houve irresignação de parte do recorrente. Há uma suspeita de que este valor último, de R$ 270, teria sido destinado ao fornecedor Víncero, Indústria de Adesivos Limitada, conforme a nota fiscal 5075, obtida nas diligências do setor especializado. No entanto, não se pode concluir, frente a esta simples suspeita, para afirmação, sem a afirmação do candidato a respeito. Objetivamente, com relação à segunda irregularidade, o recorrente alega ter condições de efetuar a doação. No entanto, a questão não se restringe à capacidade financeira ou não do candidato, mas sim dos gastos efetuados à margem da contabilidade de campanha. E foram 3 estes gastos. O primeiro com a trampo-serigrafia, de R$ 200,
segundo, Cyberweb Networks, R$ 9,50, e a terceira, daquela mesma empresa, Vincere, Indústria de Adesivos, no valor de R$ 270. Essas notas fiscais foram emitidas no CNPJ de campanha, não houve o competente registro na prestação de contas, manifesta irregularidade nessas transações, caracterizado o recurso de origem não identificada e a determinação do recolhimento ao Tesouro Nacional. Como esse valor total de irregularidades importa em R$ 479,50, inferior às 1.000 UFIRs, entendo razoável aplicar o princípio da proporcionalidade e o voto está sendo encaminhado, senhor presidente, no sentido do conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por Fabiano Francisco da Costa, a fim de aprovar com ressalvas as suas contas relativas ao pleito de 2020, mantendo a determinação do recolhimento da quantia de R$ 479,50 ao Tesouro Nacional. Este é o voto, senhor presidente. Todos já manifestaram estarem acompanhando o eminente relator, e o resultado é exatamente o fecho do voto do desembargador Brutelli. Agora, acrescido a unanimidade. O seguinte desembargador Brutelli vem de Pelotas, recurso de prestação de contas 313,34, Maria Regiane Medeiros Terres, recorrente, ao 313,34. Nesse não há divergência. Não há divergência. De modo que, senhor presidente, estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por Maria Regiane Medeiros Terres, mantendo a sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas ao pleito de 2020, impondo-lhe o dever de recolhimento da quantia de R$ 2.660,67 ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 74, inciso 3º, combinado com o artigo 79, parágrafo 1º da Resolução TSE número 23.607 de 19. Este é o voto, senhor presidente. E com a anuência de todos, é esse o resultado, né? Recurso final 599-57 de Ulha Negra é um dos que mais dá recurso para nós, Diretório Municipal do PDT de Ulha Negra. Também não há divergência. Também não há divergência. Senhor presidente, aqui houve 4 irregularidades apontadas no exame das contas que motivaram a desaprovação das contas pelo juízo de primeiro grau, lá da zona de Bagé. Primeiro, o recebimento de depósito oriundo do CNPJ do partido na conta corrente de campanha, na ordem de R$ 22.139. Segundo, utilização no pagamento de uma nota fiscal não declarada, no valor de R$ 192, caracterizado como recurso de origem não identificada, e ausência de certificação de habilitação do profissional de contabilidade que prestou as contas do partido. E quarto, omissão de gastos com serviços de advocacia durante a prestação de contas. Foi determinado o recolhimento de R$ 22.438 ao Tesouro Nacional. O partido refere que a origem desses recursos provém de doações e do fundo partidário. Entende que, declarada a origem, ou grande parte dela, né, conforme extratos bancários, não há como concluir pela ocorrência de recursos de origem não identificada. Ademais, porque se tratam de despesas e não de arrecadação. Ele coloca algumas questões até um tanto curiosas e contraditórias. Diz que o partido pode ter pago, terceiros podem ter pago as despesas, ou as despesas podem até não ter sido pagas na integralidade. Referiu ainda que não há previsão legal para habilitação de profissional de contabilidade e que isso, por si só, não comprometeria as contas, e que não houve prestação de serviço de advogados durante a campanha. Eu estou acompanhando o parecer do Procurador Regional Eleitoral, em especial pelas seguintes razões. Em relação à primeira irregularidade, a prestação de contas foi apresentada na forma zerada, né? De modo que não foi possível constatar o recebimento de depósitos de valores
da conta anual do PDT de Ilha Negra, na ordem de R$ 22.139. Não houve identificação dos doadores originários, conforme determina a resolução nos seus artigo 29, parágrafo 3º, nem tampouco a emissão dos competentes recibos de doações eleitorais, caracterizado, então, a RONI e o determinado ao recolhimento ao Tesouro Nacional. Com relação à nota fiscal, aquela de R$ 192, a despesa com a nota emitida no CNPJ do candidato, sem registro algum na movimentação financeira e nos extratos de conta corrente de campanha. Despesa paga com recurso não contabilizado, mesmo a situação anterior. Com relação ao registro do profissional de contabilidade, há uma corresponsabilidade naquele que firma as contas, com o próprio candidato, de modo que a exigência se impõe, caracterizada uma irregularidade grave que atinge a confiabilidade das próprias contas. E quarto, em relação aos honorários de advogado, que foram arbitrados pelo magistrado em R$ 107, considerando a média dos valores alcançados aos advogados na prestação de serviços de campanha, entendo correto o arbitramento, essa despesa também não consta da prestação de contas e é considerado obrigatório o candidato ser representado por advogados nestas manifestações, de forma que impossível verificar o percentual de irregularidade, visto que as contas se apresentaram, como falei, zeradas. Eu estou encaminhando o voto, senhor presidente, pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT de Ilha Negra, mantendo a sentença que julgou desaprovadas suas contas relativas ao pleito de 2020 e impondo-lhe o dever de recolhimento da quantia de R$ 22.438 ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 74, inciso 3º, combinado com o 32 da Resolução TSE 23.607 de 19. Este é o voto, senhor presidente. Bem, consulto aos eminentes colegas se algum deseja fazer algum acréscimo ao voto. Não fazendo, proclamo o resultado, então, de negativa de provimento do recurso, desaprovadas as contas e imposto o recolhimento de R$ 22.438 ao Tesouro Nacional. Agora, a relatoria de desembargador Oyama, de Tapejara, desembargador Oyama, terra do desembargador Favreto, Marilei Girardi Mazoneto, recorrente, recurso de prestação de contas, final 37381, não há divergência. Daqui até o 17 não há divergência. Desembargador Oyama. Senhor presidente, as contas da candidata Marilei foram desaprovadas basicamente pela ocorrência dos seguintes fatos: a emissão de 4 cheques preenchidos de forma não nominal e não cruzados, e a ausência de apresentação de 2 outros cheques e a soma dos valores alcançando a quantia de R$ 1.855. As razões recursais não desmerecem a sentença. As irregularidades estão plenamente comprovadas e mesmo as cópias dos cheques trazidas com o recurso demonstram que não são nominais e não cruzados, de modo que as irregularidades permanecem. No voto, negar provimento ao recurso. Bem, todos já manifestaram seus votos acompanhando o relator na negativa de provimento ao recurso. O seguinte vem também de Tapejara, o desembargador Favreto, e do nosso Hermes, do nosso memorial, né? O nosso qualificadíssimo e estimadíssimo Hermes. É o recurso de prestação de contas 40671, Marta Bruch, a recorrente. Desembargador Oyama. Senhor presidente, permite? Sim. Eu tenho uma anotação de divergência nesse processo. A secretaria me passou uma divergência aqui. Olha, não me consta, doutor Rogério, tem? Se tiver, não tem problema. Sim, havia anotação, presidente. Tá, tem. Então, doutor Pumes, tenha bondade. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações, conforme Vossa Excelência já anunciou, é um recurso de Tapejara. A candidata a vereadora Marta Bruch
teve as contas desaprovadas em razão da extrapolação no limite de gastos com recursos próprios no montante de R$ 539,02, com aplicação de multa correspondente a 30% da quantia em excesso, e a outra irregularidade, o recebimento de recursos provenientes de fonte vedada, em razão de contribuição de pessoa jurídica, na quantia de R$ 1.250. Foi determinado o recolhimento dos respectivos montantes ao Tesouro Nacional. A recorrente, nas suas razões, alega que a quantia equivalente aos recursos estimáveis em dinheiro referente ao uso do veículo automotor não integra a base de cálculo do limite de recursos próprios a serem utilizados em campanha. Em relação ao segundo apontamento, alega que, por desconhecimento da lei, o doador, Doraci Caldato, efetuou equivocadamente doação com recursos financeiros provenientes da conta bancária de sua empresa e argumenta a respeito que a instituição financeira se omitiu, pois deixou de prestar orientação ao doador acerca da existência da vedação legal. E pede, então, o provimento do recurso para que sejam as contas julgadas aprovadas, ainda que com ressalvas. No que diz respeito à primeira irregularidade, a unidade técnica, como já dito, apontou no seu parecer conclusivo que o prestador utilizou recursos próprios que superaram R$ 539,02 o limite previsto no artigo 27, parágrafo 1º da Resolução 23.607. O candidato poderia ter doado para a própria campanha a quantia de R$ 1.700,48, porém doou R$ 2.245,50, R$ 985,50 em moeda corrente e R$ 1.260 em bem estimável em dinheiro. A recorrente alega que a quantia equivalente aos recursos estimáveis em dinheiro referentes ao uso de veículo automotor não deveria integrar a base de cálculo do limite de recursos próprios a serem utilizadas em campanha. Ocorre que a exceção prevista no artigo 27, parágrafo 3º da Resolução TSE 23.607, que exclui as doações estimáveis do limite legal, faz remissão ao caput do mesmo dispositivo, que estabelece o limite para doações de pessoas físicas, não sendo específico para o candidato. Ou seja, a ressalva do parágrafo 3º não se aplica ao limite de gastos com recursos do próprio candidato estabelecido no parágrafo 1º do mesmo dispositivo. O artigo 5º, inciso 3, da Resolução TSE 23.607, dispõe expressamente que doações estimáveis em dinheiro devem ser contabilizadas para efeito de cálculo dos limites de gastos realizados pelo candidato. Esse entendimento está sedimentado na jurisprudência do TSE, conforme o recurso especial eleitoral 16966, relator o ministro Herman Benjamin, onde ficou assentado que é falha grave a atrair multa e rejeição do ajuste contábil ultrapassar em quase 18% o limite de gasto previsto no pedido de candidatura, sem justificativas plausíveis para a prática do ilícito, ainda que os valores em excesso se refiram a bens estimáveis em dinheiro, e aponta a existência de precedentes. A razão de ser dessa inclusão no limite do autofinanciamento com recursos próprios das doações estimáveis em dinheiro é assegurar o princípio da isonomia entre os candidatos. Anotamos que, caso assim não fosse, por exemplo, um candidato que não possuísse veículo próprio, teria que incluir para o cômputo dos seus limites de gastos as despesas realizadas com recursos próprios com aluguel do automóvel, enquanto o candidato que possuísse veículo próprio não teria nenhum gasto incluído para a aferição do mesmo limite legal para a realização de idêntico gasto de campanha. Portanto, entendemos que é de rigor a incidência da pena de multa no que diz respeito a essa irregularidade que subsiste. Por outro lado, no que diz respeito à segunda irregularidade, a unidade técnica, no seu parecer conclusivo, assinala ocorrência de doação por parte de pessoa jurídica e acresce a esse respeito que no demonstrativo de receitas financeiras foi informado o CPF do doador Doraci, Antônio Caldato. Todavia, no comprovante de transferência bancária e no extrato eletrônico foi informado o CNPJ de Doraci Caldato, Doraci A. Caldato. Essa situação necessita de esclarecimentos, pois evidencia um recebimento de recurso de fonte vedada, sujeitando o prestador de contas ao recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. A recorrente não impugna o fato de ter recebido recursos financeiros provenientes de pessoa jurídica. Isso é fato incontroverso. A vedação decorre da disposição expressa no artigo 31, inciso 1 da Resolução TSE 23.607. Mostra-se descabida, portanto, a alegação de desconhecimento acerca da existência da vedação legal e tampouco merece prosperar o argumento de que a responsabilidade pela irregularidade deve ser atribuída à instituição financeira, sob o argumento de que deveria ter orientado o cliente a efetuar a transferência utilizando o recurso da conta bancária da pessoa física. Se a norma exige inequivocamente a partido político e a candidato, infundada a tentativa de transferir essa responsabilidade por seu descumprimento a terceiro. Caberia à candidata, então, não utilizar os recursos recebidos de pessoa jurídica, devolvê-los ao doador, na forma exigida pelo parágrafo 3º do artigo 31 da Resolução TSE 23.607, o que não fez. Portanto, verificada a percepção de recursos oriundos de fonte vedada, não devolvidos ao doador no momento oportuno,
cabível também o recolhimento ao Tesouro Nacional na forma do parágrafo 4º do artigo 31 da mesma resolução. O valor total das irregularidades representa 51,18% das receitas declaradas e alcança um montante nominal de R$ 1.789,02, percentual superior ao utilizado, 10%, como critério pela Justiça Eleitoral para aprovação com ressalvas, motivo pelo qual estamos opinando pelo desprovimento do recurso, senhor presidente. Senhor presidente, o voto não destoa do entendimento do Procurador Regional Eleitoral. Realmente, há extrapolação do limite de gastos com valores próprios e o recebimento de receitas de fonte vedada. Quanto a isso, não há dúvida, as razões de recurso não desmerecem a sentença nesse particular. Eu só faço uma ressalva aqui, senhor presidente, que o voto é por negar provimento ao recurso, mas eu corrijo de ofício o valor a ser recolhido do Tesouro Nacional para R$ 1.250, mantendo o percentual da pena de multa em 30%. Então, senhor presidente, o voto é por negar provimento ao recurso. No fundo, não tinha divergência. Não. Exatamente. Então, fica assim, negar o provimento ao recurso, corrigido de ofício, o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, unânime. O seguinte, o 13 da pauta, de Sarandi, recurso em prestação de contas 417,54, Marcelo João Barbosa, o recorrente, Badoroyama. Esse nem na questiúncula não tem divergência. Esse aqui, senhor presidente, é exemplo do anterior, é recebimento de receita de fonte vedada de pessoa jurídica, né? E a alegação recursal é que a expressão econômica é irrisória e constitui mero erro formal. O argumento de todo inaceitável não merece nem maiores considerações. No entanto, a irregularidade equivale ao percentual de 14,67% das receitas, mas apresenta um valor nominal de R$ 1.000, de modo que é possível a aplicação do princípio da razoabilidade para aprovar com ressalvas. E é nesse sentido o voto pelo provimento parcial do recurso, aprovando as contas com ressalvas, mantendo a ordem de recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de R$ 1.000. E é o voto de todos, por isso proclamo o resultado no exato sentido do dispositivo do voto do relator, agora crescido a unanimidade. Agora, desembargador Orvalho, prestação de contas 3094 de Porto Alegre, avante, interessado. Não há divergência. Senhor presidente, renova as saudações. É uma prestação de contas, Diretório Estadual do Avante, atual denominação do Partido Trabalhista do Brasil. A agremiação e seus dirigentes não apresentaram contas partidárias relativas ao exercício de 2018, mesmo após sua notificação. Tendo em conta a omissão, foi determinada a suspensão imediata da distribuição e repasse de novas cotas do fundo partidário. O órgão técnico informou que o órgão partidário não possuía conta bancária durante o exercício de 2018 e que não há registro de emissão de recibos de doação durante o ano 2018, não havendo indícios de que a agremiação tenha recebido valores provenientes do fundo partidário. Intimados, os responsáveis legais da agremiação quedaram-se inertes. Então, o meu voto vai no sentido de julgar não prestadas as contas do Diretório Estadual do Avante relativas ao exercício de 2018, mantendo a determinação de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário até a regularização das contas perante a Justiça Eleitoral. Com a concordância de todos, é exatamente esse o resultado. O seguinte valor vale recurso de prestação de contas 27209 no final, Janete Ibaldi Paz, recorrente de São Borja. Aqui se trata de recurso interposto contra a sentença que desaprovou as contas em virtude da ausência de comprovação de gastos com recursos do FEFC, pois não trazidos documentos fiscais relativos ao pagamento de R$ 1.100. Eu preliminarmente conheço a documentação apresentada com o recurso e digo que a recorrente apresentou o recurso à nota fiscal número X, sanando a irregularidade que ensejou a desaprovação das contas. A própria sentença reconhece que houve observância do previsto no artigo 38, por esta razão eu voto no sentido de dar provimento ao recurso para aprovar as contas de Janete Paz,
reformando a sentença para afastar a determinação de recolhimento da importância de R$ 1.100 ao Tesouro Nacional. E é o voto de todos, e é esse o resultado que proclamo. O seguinte, senador Orvalho, é o recurso de prestação de contas 63116, Capão Bonito do Sul, Diretório Municipal do PT de Capão Bonito do Sul, o recorrente. É recurso interposto pelo Partido dos Trabalhadores de Capão Bonito do Sul contra a sentença em virtude de ausência, que desaprovou as contas em virtude da ausência de abertura de conta bancária específica de campanha. O recorrente sustenta que não realizou a abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos, no argumento de não ter participado do pleito 2020. Mas a abertura de conta bancária específica constitui uma imposição de cumprimento obrigatório pelos partidos políticos e candidatos, independentemente de serem arrecadados ou movimentados recursos financeiros durante a campanha, razão pela qual eu voto pelo desprovimento do recurso. É um voto de todos de negativa do recurso. Agora passamos aos feitos de relatoria do desembargador Miguel, 17 da pauta, 14455, de Jaguarão, Roberto da Silva Paiva, o recorrente. Tenho anotado aqui divergência. Doutor Pumes, esse tem divergência. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Renovo mais uma vez as saudações. Nesse caso, houve desaprovação das contas do recorrente em virtude de recebimento de recurso de origem não identificada, pois constaram 2 depósitos no valor total de R$ 153,70, identificado com o próprio CNPJ da campanha, despesa referente à nota fiscal emitida contra o CNPJ do candidato, no valor de R$ 150,00, omitida na prestação de contas, e ausência de comprovação do pagamento com recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha do Serviço de Contabilidade, no montante de R$ 750,00. Há uma preliminar. O recorrente aponta não ter sido validamente intimado para se manifestar acerca do relatório preliminar apresentado pela unidade técnica e argue consequente nulidade da sentença. No mérito, junta a nota fiscal de pagamento da despesa com a gráfica editora Sólidos Limitada, no valor de R$ 150,00, junta comprovante de depósito identificado com o próprio CNPJ de campanha, no valor de R$ 30,00, e, por fim, anexa o contrato de prestação de serviço de contabilidade, bem como a nota fiscal de pagamento aos prestadores de serviços contábeis. Ante a documentação apresentada, afirma que estariam superadas as irregularidades. No que diz respeito à preliminar, tem-se que consta a intimação expedida após o relatório preliminar e certidão atestando o transcurso do prazo para a manifestação do candidato, respectivamente nos IDs 4152-6433 e 4152-6483. De qualquer modo, em sede recursal, o candidato está tendo oportunidade também de oferecer sua defesa, inclusive tendo acostado documentos, razão pela qual entendemos que não há prejuízo a sustentar o decreto de nulidade de atos processuais. Partindo para o mérito, no que diz respeito à primeira irregularidade, alusiva aos depósitos realizados com o próprio CNPJ de campanha, o recorrente declarou que tais valores são próprios. Assevera que se atrapalhou quanto à realização desta operação, incluindo informações trocadas e não conseguindo resolver depois junto à instituição bancária. A corroborar essa alegação, cumpre observar que o prestador, desde o início, incluiu as doações em questão, respectivamente de R$ 30,00 e R$ 123,70, como recursos próprios, como se pode observar demonstrativo de recurso arrecadado, juntado aos autos. Portanto, não se verifica a tentativa de ocultar da Justiça Eleitoral o recebimento de recursos de terceiros, porque para valores inferiores a R$ 1.064,10, o sistema atualmente existente permite que recursos de terceiros sejam depositados em dinheiro, ocultando-os da prestação de contas com a simples aposição do CPF do prestador, se for o caso. Já visto que a informação do CPF é inserida pelo depositante sem controle por parte da instituição financeira. Assim, o ingresso de recurso de fonte que precisa ficar oculto é feito de maneira diversa do existente neste processo, utilizando-se depósito em valor inferior a R$ 1.064,10 e apondo o CPF do próprio prestador ou de terceiro que se preste para tanto. Como a prática do ilícito, conforme referido, não é feita utilizando-se do CNPJ da própria campanha, a versão mais provável no presente caso é exatamente a trazida pelo recorrente, no sentido de que houve equívoco no momento de informar a identificação para depósito, sendo colocado o CNPJ do candidato no lugar de seu CPF. E por essa razão entendemos que essa irregularidade deve ser afastada. Quanto à segunda irregularidade, é reconhecido pelo prestador que o pagamento à empresa gráfica e editora Sólidos Limitada no valor de R$ 150,00 não se deu com recurso de campanha. Assim, considera-se de origem não identificada.
O artigo 32 da resolução TSE 23.607 dispõe que os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados, devendo ser transferidos ao Tesouro Nacional, não merecendo reforma à sentença neste ponto, portanto. Quanto à terceira irregularidade, a unidade técnica, seja no seu relatório preliminar, seja no parecer conclusivo, refere à necessidade de ser trazido aos autos o comprovante de pagamento para que se possa saber quem recebeu os recursos. O prestador apresenta notas fiscais emitidas pelas prestadoras contratadas Ideal Contadores Limitada e Essent Jus Contabilidade e Consultoria Limitada, e a contrato de prestação de serviços com os aludidos fornecedores, no qual consta no seu anexo 2, que o pagamento seria feito integralmente à empresa Essent Jus, que repassaria à Ideal Contadores Limitada o seu percentual. Nesse caso aqui, cabe ressaltar que, em que pese a semelhança dessa prestação de contas com outros casos envolvendo o contrato com a empresa Essent Jus, em que se aprovou as contas com ressalvas, entendendo-se que o erro foi apenas o pagamento não ter sido realizado diretamente para os dois fornecedores. Neste caso, não foi acostado nenhum documento relativo ao pagamento. Nos processos onde houve aprovação das contas, foi juntado comprovante de pagamento à Essent Jus, mas no caso em tela não há prova nesse sentido, em que pese a unidade técnica ter deixado claro que essa informação precisava ser trazida aos autos. Portanto, não se sabe quem efetivamente recebeu o pagamento, havendo apenas uma presunção que não nos parece seja suficiente para garantir a transparência que se exige de uma prestação de contas, notadamente quando se trata de recursos públicos. Finalmente, considerando que as irregularidades remanescentes no valor total de R$ 900 representam 11,50% das receitas declaradas e envolvem recursos públicos, na esteira do entendimento que tem sido mantido por esta Procuradoria, opinamos pela manutenção da sentença que desaprovou as contas. Obrigado, senhor. Muito bem. Doutor Miguel. Presidente, a divergência parcial, parecer da Procuradoria Regional, ocorre em relação à primeira irregularidade envolvendo o depósito em espécie abaixo de R$ 1.064,10 com CNPJ de campanha. A PRE entende possível superar a falha, pois para o valor não seria necessária a transferência bancária, sendo justificável a confusão entre o CPF pessoal e o CNPJ da campanha. O tribunal, por sua vez, tem adotado o entendimento de que a confusão entre o CPF pessoal e o CNPJ de campanha o tribunal, por sua vez, tem adotado o entendimento de que, no caso de recursos em espécie depositados na conta de campanha, em nome do CNPJ de candidatura, documentos meramente declaratórios unilaterais não confirmados por prova idônea relacionada à movimentação bancária não é suficiente para a comprovação da origem de valores. Conforme eu cito aqui, 2 julgados do desembargador Gerson Fishman de setembro último. Em conclusão, as falhas identificadas nas contas alcançam o somatório de R$ 1.053,70, 153,70 mais R$ 150 mais R$ 750, permitindo a aprovação das contas com ressalvas por aplicação do critério do valor nominal diminuto, ainda que os recursos sejam de origem pública. Gizo que, por erro material, constou da sentença a necessidade de serem recolhidos em horário o valor de R$ 750 por utilização indevida do FEFEC e R$ 321,52 relativos ao manejo de recursos de origem não identificadas, o que totalizaria R$ 1.071,52. Contudo, a soma perfaz R$ 1.053,70. Assim, eu voto pela rejeição da preliminar de nulidade de sentença e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso para aprovar com ressalvas as contas de campanha e, retificando o erro material da sentença, reduzir para R$ 1.053,70 o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional nos termos da fundamentação. Como voto. Todos já encaminharam seus votos, acompanhando o eminente relator, e com isso o resultado que ora proclama exatamente o do fecho do voto do desembargador Miguel. Seguinte, desembargador Miguel, recurso de prestação de contas 429.65, Rosane Pinzon Garcia, recorrente, de TAPS. Neste aqui não há divergência. Se não me engano, esse é o recurso, presidente? Rosane Pinzon Garcia, recurso 429.65.
Se não me engano, é uma divergência parcial também da manifestação com a Procuradoria Regional, apenas em relação ao dispositivo, tá? Pois com o recurso logrou superar todas as irregularidades. Não há? Eu tenho aqui que existia. Então, tudo bem. O meu voto é pelo parcial provimento do recurso para afastar as irregularidades atinentes ao atraso na abertura da conta bancária e a realização de despesas com fornecedores cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, mantendo a desaprovação das contas. Muito bem. Todos acompanharam o emenda de relator e proclamam, então, o resultado de provimento parcial recurso com a desaprovação das contas. O derradeiro, desembargador Miguel, é o recurso de prestação de contas 76943, de Bento Gonçalves, Roberta Predebon Damasceno recorrente. Aqui sim eu tenho anotado a divergência. Doutor Pumes. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso, foram reprovadas as contas da candidata vereadora Roberta Predebon Damasceno, de Bento Gonçalves, pela constatação de duas irregularidades. Os extratos bancários não foram apresentados de forma integral, informando as contrapartes, CPF e CNPJ, beneficiários dos pagamentos, e a ausente comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional do saldo positivo da conta FEFC no valor de R$ 60,77. A prestadora alega que apresentou os extratos bancários de toda a sua movimentação bancária, bem como a candidata apresentou o extrato de conta consolidado datado de 9/4 de 2021, o qual foi fornecido pela instituição bancária, e ressalta que o saldo encontra-se zerado e que houve o recolhimento da importância de R$ 60,77 referente à sobra de campanha. Em relação à primeira irregularidade, a candidata apresentou os extratos bancários da conta FEFC, e em que pese não conste a informação da contraparte beneficiada nos extratos, verifica-se que restaram devidamente identificados os fornecedores no extrato desta conta constante no Divulga Contas, comprovando assim que os gastos foram realizados como exige o artigo 38 da Resolução 23.607. Tendo o pagamento sido realizado de acordo com a legislação eleitoral, não se pode imputar ao prestador a responsabilidade pelo fato de não constar o CPF e CNPJ nos extratos emitidos pela instituição financeira. Portanto, temos que deve ser afastada a irregularidade. Quanto à segunda irregularidade, foi juntada aos autos uma GRU no valor de R$ 60,77, referente às sobras da campanha, com vencimento em 14 de 12 de 1990. Porém, não foi juntado o comprovante de pagamento dessa GRU. Conforme o extrato juntado da conta FEFC, a última movimentação bancária foi a emissão do cheque 07 no valor de R$ 60,77, o valor é coincidente, porém em 17 de dezembro de 2020. Considerando que o débito na conta ocorreu 3 dias úteis após o vencimento da GRU, presume-se que não tenha sido destinado ao recolhimento à união das sobras de campanha, mormente porque não há nos autos a comprovação do pagamento da GRU, ônus do qual a prestadora não se desincumbiu. Entendemos, portanto, que permanece a irregularidade apontada, ensejando a manutenção da determinação de recolhimento dessa quantia, R$ 60,77, ao Tesouro Nacional, e considerando a irrisoriedade do valor, entendemos que há a possibilidade de aprovação das contas com ressalvas, pelo que a manifestação é pelo provimento parcial do recurso para aprovar as contas com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$ 60,77 ao Tesouro Nacional. Doutor Miguel. Presidente, o meu voto no primeiro apontamento vai no mesmo sentido do procurador. A divergência que existe aqui diz respeito ao recolhimento da GRU, especificamente, que foi juntada nos autos no dia 17 de 12 de 2020 e consta no ID 417-68-333, no valor de R$ 60,77, que, embora vencida no dia 14 do 12, foi paga no dia 17 do 12 de 2020. Inclusive, foi feita a verificação, ela foi paga via cheque, no valor de 60,77, inclusive com código de finalidade 18822, como lançado na guia, que foi paga na agência 8744, em consonância com o que configura no sistema Divulga Cândido. Então, nesse sentido, é indele de dúvida que os valores oriundos do FEFEC não utilizados na campanha pela candidata foram revertidos aos cofres públicos. Então, nesse sentido, presidente, não subsiste mácula e meu voto é pelo provimento do recurso para aprovar as contas e afastar a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional. É como voto, presidente.
E com a manifestação de todos, é este exatamente o resultado que eu proclamo com o acréscimo, então, da unanimidade. Com o que terminamos a nossa pauta jurisdicional e passamos à administrativa. Há 2 procedimentos de requisição de servidores, é o 24014 de São Leopoldo, a linha Alberto Souza Mendes é interessado, e o 24281 de Bento Gonçalves, Andressa Zapalá é interessado. Em ambos estão atendidos todos os requisitos e em ambos o voto é pelo deferimento do pedido de requisição. E com a concordância de todos é o resultado. E, por fim, nós temos a resolução, a semelhança daquela de ontem a biblioteca e hoje é do memorial, em que se trabalha aqui, o que eu tenho que registrar, a excelência do nosso secretário Rogério Vargas, minucioso, é um legislador nato, né? Aqui perdido nos Pampas, né? De sorte que estou votando por ser aprovada a resolução, com o que se poderia expedir os atos de designações dos curadores, né? Da biblioteca e do memorial. Nomes que não é nenhuma surpresa, né? Não são nenhuma surpresa. Se os colegas estiverem de acordo, fica, então, aprovada a resolução. O desembargador Gerson chegou a olhar o Conselho Consultivo, é uma assembleia, né? São os 10. Eu vi a relação, mas isso é um conforto. Mas isso é um conforto, presidente, porque é uma pleiade de cabeça. E como Vossa Excelência vai designar todos, eu estou tranquilo. É uma assembleia. Mas é uma reunião anual e é ordinária, então não tem problema. Não, parece que o pessoal no início quer várias reuniões, mínimo por semana. Com horário para iniciar e sem horário para terminar. Então tá. Fica aprovado. E dia 23 devemos ter a posse da doutora Elaine como, então, juíza substituta no lugar da doutora Rosane Bordache. E dia 30, depois da nossa sessão, a inauguração dos retratos do desembargador Jorge e da desembargadora Marilene. Por hora estão sendo 30 depois da sessão, né? Provavelmente às 5 horas. Estão sendo providenciados os retratos, né? Já foram alertados os interessados que não aceitamos Photoshop, né? De sorte que serão muito realistas, né? É uma preocupação, olhando ali os retratos. Bom, paramos por aqui. Então, até amanhã às 14 horas, e amanhã voltaremos então à sessão presencial daqueles que assim o desejarem, né? E telepresencial dos colegas que, por motivos mais que compreensíveis, assim participarão da nossa sessão. Um abraço a todos e até amanhã, então.